Aqui eu vou ser filmado? Acho que vou, né? Tem 6 até agora? São 7 pessoas. Tem a Maria Lelis também aqui. O Gardino entrou ainda? Aqui, por enquanto, não. Eu vou... Já está gravando aqui, pessoal? Já vou permitir todo mundo aqui a entrar. Aqui já. Achando que não vai nem entrar, hein? Será que vai? Pronto, agora sim. Inicia a gravação a hora que você der OK, né? Já está gravando aqui já. Oi. Caiu? Vai fazer uma apresentaçãozinha, né? Eu vou dar um lado. Cláudio, você, até por causa do horário, se quiser já começar com a apresentação, fica à vontade, tá? Aqui eu e o Júlio já estamos à tua disposição. Então tá ok. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, em nome do DAEV SA, gostaria de agradecer a todos, a participação de todos, o interesse nesse processo. Trata-se de uma audiência pública virtual referente à licitação para subscrição de ações decorrentes de aumento do capital do DAEV SA. Até me esqueci de me apresentar. Meu nome é Cláudio Alonso, eu sou diretor-presidente do DAEV SA, tá? Então, a gente está organizando esse processo aqui no intuito de ter uma transparência e uma clareza com relação ao processo que estamos tratando. Bom, enfim, vamos seguir aí, tá? Trata-se de uma audiência pública para apresentação e debate dos estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e jurídica que subsidiarão futura licitação na modalidade de concorrência para a subscrição de ações decorrentes de aumento de capital do DAEV SA em Valinhos. Bom, algumas regras a gente definiu nesse processo. Quer dizer, inicialmente, fechamos um processo de consulta pública, o edital e todos os anexos foram colocados no nosso site, por 2 semanas, no intuito de ficar disponibilizado a todos, para participarem com melhoras no processo, dúvidas, enfim, tudo que seja necessário para a gente dar a sequência desse processo, que vai ser muito útil à sequência do processo, tá? Bom, com relação à audiência pública que a gente está fazendo hoje, ela é uma audiência pública número 1 de 2024. Algumas regras a gente definiu para conduzir essa audiência, para que ela flua da melhor maneira possível. Isso é natural e acontece em todas as audiências, tá? Eu vou ler aqui alguns pontos aí, até porque para não me prolongar muito, porque existem vários documentos aí que têm que ser apresentados pela FIA e isso que é o mais importante aí. Mas vamos lá, o regulamento, tá? A audiência pública consistirá em sessão online com 2 horas de duração com transmissão ao vivo. As instruções relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos para acesso serão divulgados previamente
no endereço eletrônico. Enfim, isso já foi feito e já foi publicado. Qualquer pessoa poderá participar da audiência pública, exclusivamente de forma online, para que seja disponibilizada ferramenta de chat, por meio da qual serão admitidas manifestações na forma de texto ou áudio, contendo a identificação do interessado. A audiência pública será registrada por gravação de áudio, sendo que o material será produzido e comparará a memória do processo. A audiência pública será conduzida pelo presidente, que, no caso, é o Júlio Barbosa, ok? E, além disso, tem a participação do Rafael Tinelli, que ele é um especialista na questão econômica financeira, que está junto nessa mesa com a gente, tá? São prerrogativas do presidente, no caso do Júlio. Abrir a sessão, no caso fui eu aí que abri, mas tudo bem, organizar os trabalhos, coordenar a atuação dos demais integrantes da mesa, direcionar as perguntas e complementar as respostas. Definir o tempo estabelecido para a manifestação dos interessados, podendo alterá-los a depender do número de inscrições e do tempo restante para o final do evento. Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua reabertura e continuação. Tomar qualquer medidas que visem a segurança e o bem-estar do público presente e dos representantes do governo. Decidir sobre casos omissos e questões de ordens e encerrar a sessão. Os demais membros da mesa da audiência terão como atribuições: inscrever os participantes de acordo com a ordem das solicitações, controlar o tempo dos intervalos orais, fornecer apoio ao presidente, integrantes da mesa e a guarda da documentação produzida pela audiência. São direitos e deveres do público presente. Manifestar livremente sobre a matéria em discussão, respeitar o tempo estabelecido para intervenção e ordem de inscrição e as demais regras estabelecidas, e tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores. As contribuições impertinentes de cunho religioso, com viés claramente político, ou ainda contrárias ou desvinculadas aos objetivos da audiência pública, serão sumariamente interrompidas pelo presidente. É condição para a manifestação oral a prévia inscrição junto à organização do evento durante a audiência pública, conforme as regras estabelecidas que foram publicadas no edital e estava em consulta pública. A ordem de inscrição determinará a sequência das manifestações. A audiência pública terá a seguinte ordem: leitura das regras de funcionamento da audiência, que é o que estou fazendo, apresentação do projeto e dos estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e jurídica que irão subsidiar a licitação, manifestações orais dos interessados inscritos, intercalados por manifestações dos integrantes da mesa, que responderão de forma concisa e direta às questões formuladas. Leitura das contribuições por escritos entregues durante a sessão, intercaladas por manifestação dos integrantes da mesa, que responderão de forma concisa e direta às questões formuladas. E encerramento. Os questionamentos mais complexos ou que demandarem maior tempo para a resposta serão respondidos quando da publicação do relatório de consulta e audiência pública. Algumas disposições finais que são importantes a gente colocar aqui e elencar. O DAEV publicará relatório de consulta e audiência pública que deverá conter consolidação de todas as contribuições por escrito, válidas, recebidas, respectivas respostas e decisões tomadas para a sequência da estruturação do empreendimento. Ata sucinta da audiência pública realizada, respostas mencionadas no item 12, que é os questionamentos mais complexos, questionamentos similares poderão ser agrupados e respondidos por blocos. O relatório de consulta e audiência pública será disponibilizado no endereço eletrônico www.daev.org.br. O DAEV divulgará qualquer alterações ocorridas nas informações constantes desse aviso de consulta pública e audiência pública por meio de comunicado relevante, a ser publicado no Diário Oficial e no endereço eletrônico que a gente já disponibilizou. Bom, essas são as regras que foram definidas, tá? E vamos lá para o processo como um todo, para a gente dar sequência aí.
Bom, eu já fiz a abertura, já coloquei as regras. Eu gostaria de passar a palavra ao presidente do processo, que é o Júlio Barbosa. Júlio, eu acho que você pode dar sequência aí no processo, que eu acho que é o mais importante agora. Por favor. Júlio, só antes que você fale, só permitir fazer uma... Deixa eu já até seguir a nossa pauta aqui e já entrar no contexto geral. Primeiro, a gente queria, aqui em nome da FIA, a gente quer agradecer ao município, né? Então, a gente está nesse projeto, e até entrando um pouquinho no contexto do nosso projeto, a gente já está nesse projeto há quase 2 anos, estruturando esse formato, né? A gente, de alguma forma, o que a gente tenta solucionar no município, exatamente dessa contribuição da melhor forma que o município também entende. Desculpa, Forte, só vou fechar o seu áudio aqui. Como que o município entende, qual que é a melhor forma de organização dos seus investimentos, né? A questão propriamente do DAEV, o DAEV era uma autarquia, foi transformado numa empresa pública e tem-se agora esse momento que é propriamente a pauta e objeto dessa audiência de hoje, mas no final o que o município procura é a melhor forma de viabilização dessa necessidade dos investimentos e como que é essa melhor vantajosidade, né? De forma mais atrativa, tanto dos aspectos qualitativos e quantitativos, é isso que o município deseja, e por isso que a gente está junto com o município. E aí, em nome aqui de toda a FIA, eu queria agradecer exatamente essa parceria e acreditar na FIA como um parceiro exatamente para a gente organizar essa viabilização. Só para entrar em 2 pontos gerais, eu já passo a palavra aqui para o Júlio. A gente está nesse momento, exatamente nesse momento de audiência pública e consulta pública, né? Então, os documentos eles já estão em consulta pública desde o dia 13, e hoje é o último dia de encerramento da consulta. A gente tem um caminho específico dentro do link dos documentos, das mesas de documento, exatamente para serem analisadas. Esse é um processo exatamente para isso, para que, de uma forma geral, a sociedade, todos os interessados no projeto, discutam, contribuam, façam todas as suas perguntas, esclareçam todos os pontos e adicionem coisas também para o nosso processo ele ser o mais transparente, o mais vantajoso, o melhor possível para o município. E hoje, efetivamente, termina também, tem um link específico, um formato de envio das contribuições. A gente já recebeu algumas contribuições, algumas também a gente já vai discorrer aqui no decorrer da apresentação, mas é muito importante essa fase de discussão exatamente do projeto. Na sequência nossa, que é exatamente esse encerramento do período entre setembro e outubro, a gente faz toda essa análise, incorporações das contribuições e revisão final dos documentos que a gente tem, para que no 4º trimestre os documentos todos vão estar dispostos para o município efetivamente tomar essa decisão de publicação digital e realizar todo o processo do chamamento público. Então, faço isso, coloco a palavra aqui para o Júlio para começar a apresentação da discussão da parte de estruturação jurídica do projeto. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Tinelli. Boa tarde a todos que nos assistem. Me apresentando muito rapidamente, eu sou o Júlio Barbosa, sou advogado do Thail Schecker Advogados, parceiro da FIA nesse projeto da estruturação do novo modelo de gestão dos serviços de água e esgoto no município de Valinhos. Dando início à apresentação, peço passar para o próximo slide, queria trazer algumas informações de contextualização desse processo aqui. Como o Tinelli mencionou, estamos trabalhando já há 2 anos para a conclusão desse novo modelo de gestão. Então, qual foi a demanda que o município de Valinhos levou à FIA? A criação desse novo modelo de gestão, tendo em vista algumas premissas. A principal delas, a aprovação em 2020 do novo Marco Legal do Saneamento Básico, que, entre outras coisas, estabeleceu metas para a universalização dos serviços de água e esgoto e proibiu que os serviços fossem delegados por meio de instrumentos precários, ou seja, por meio de instrumentos que não tivessem sido precedidos de licitação. E no caso do município de Valinhos, havia um convênio celebrado com a Sanasa, que lhe delegava a competência para a operação dos serviços de tratamento de esgoto na estação de tratamento de esgoto Capuava. Isso, somado à necessidade de novos investimentos e uma circunstância específica do DAEV enquanto autarquia, que era a forma jurídica que ele tinha quando do início desse projeto,
que é o fato dele ter contraído dívidas relevantes para a realização de investimentos nos sistemas de água e esgotamento sanitário do município, levaram o município a buscar aí o apoio técnico da FIA para equacionar esse passivo financeiro, viabilizar a realização dos novos investimentos exigidos pelo novo marco do saneamento básico e, ao mesmo tempo, regularizar a situação da prestação de serviços que, como eu mencionei, até então era formalizada por meio desse convênio. Então, foi com base nessas premissas, e peço passar o slide, por favor, que os estudos foram desenvolvidos. E aí, no âmbito dos estudos, especificamente os estudos de modelagem jurídica que nós realizamos, foram estudadas diversas alternativas possíveis para a prestação de serviços, para a gestão de serviços, desde a manutenção do formato de autarquia, que era o formato que o DAEV já adotava, então, até o formato de uma concessão de serviços. E considerando aquelas premissas, os objetivos e interesses do município de Valinhos, chegou-se à conclusão que o melhor modelo seria o modelo de transformação do DAEV em uma sociedade de economia mista. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor o que significa a sociedade de economia mista, quais são os passos para a implementação, para que a gente dê sequência aqui na nossa audiência. A sociedade de economia mista, ela é uma entidade da administração pública, ou seja, ela é uma entidade pública que ela é caracterizada basicamente pelo fato de ser uma empresa, mas uma empresa que é controlada pelo poder público e que tem um acionista privado minoritário. E por que esse modelo se mostrou o mais adequado, o mais interessante para a realidade do município de Valinhos? Por uma série de razões, principalmente pelo fato de que, com o município se mantendo como controlador dessa nova empresa, ele teria ainda todo o controle, toda a capacidade de ingerência na gestão, inclusive na implementação de políticas públicas, ao mesmo tempo em que teria a possibilidade de compartilhar de eventuais lucros que essa empresa gerasse com a prestação dos serviços no município. E quais os passos para que essa nova estrutura fosse implementada? Em primeiro lugar, foi necessária a aprovação de uma lei municipal que determinou a transformação do DAEV, enquanto autarquia, para uma sociedade por ações, a DAEV S.A. A DAEV S.A. foi criada num primeiro momento como empresa pública. O que isso significa? Que 100% dessas ações da empresa eram detidas, aliás, ainda são detidas, o DAEV S.A. ainda é uma empresa pública, são detidas pelo município de Valinhos. Mas a lei, ao mesmo tempo, autorizou que a DAEV S.A., num segundo momento, se transformasse em sociedade de economia mista. Como eu mencionei, significa que a DAEV S.A. agregaria um acionista minoritário, um novo investidor que comporia seu quadro acionário, que seria selecionado por meio de uma licitação. Então, essa licitação serve para selecionar esse acionista minoritário, é justamente desse processo, no âmbito desse processo que nós estamos agora nessa audiência, e com a conclusão da licitação, o vencedor celebraria um compromisso de subscrição de ações, que eu também vou detalhar um pouquinho melhor o que significa mais adiante, e no último passo, esse vencedor subscreveria essas novas ações, levando a um aumento de capital social da DAEV S.A., e uma vez integralizadas essas ações, ou seja, feito o pagamento por essas ações, o DAEV S.A. se tornaria efetivamente uma sociedade de economia mista. E aqui é importante só fazer um último comentário, antes da gente passar para o próximo slide, do porquê dessa estrutura de aumento do capital social. Aqui é importante que todo mundo tenha clareza de que o município de Valinhos não está vendendo as suas ações na DAEV S.A. A DAEV S.A. vai emitir novas ações, e essas novas ações vão ser, entre aspas, compradas por esse acionista minoritário no âmbito da licitação. E por que isso é relevante? Se o município vende as suas ações, o município que receberia os recursos financeiros resultantes dessa licitação. Quando a DAEV S.A. emite novas ações, é a própria DAEV S.A. que recebe esses recursos financeiros no resultado dessa licitação. Então, o valor decorrente dessa licitação vai entrar no caixa da própria empresa, da própria DAEV S.A., garantindo assim que todo o valor aferido com esse processo seja vinculado, seja destinado à prestação dos serviços de saneamento básico de água e esgoto no município de Valinhos. Pode passar, por favor.
Então, aqui, indo adiante, vamos falar um pouquinho melhor sobre os documentos que foram colocados em consulta e audiência pública, começando pelo edital. Então, como eu mencionei, o objeto da licitação é a subscrição dessas novas ações emitidas pelo da EVSA, em decorrência desse processo de aumento de capital, de forma associada à concessão dos serviços no município pelo prazo de 35 anos. A licitação vai se dar na modalidade de concorrência pública, seguindo aí os ditames da nova lei de licitações e da lei de concessões. O critério de julgamento para a seleção do acionista vai ser o maior lance, ou seja, aquele que apresentar o maior valor para a subscrição das ações será o vencedor e celebrará o compromisso de subscrição de ações e posteriormente se tornará o acionista minoritário da EVSA. Para participar na licitação, todos os licitantes, todos os interessados terão que apresentar 3 envelopes com documentos exigidos pelo edital. Então, no primeiro deles, os documentos de credenciamento e garantia de proposta, no segundo, a proposta econômica, no terceiro, os documentos de habilitação. Iniciada a licitação, a primeira etapa será a divulgação do resultado da análise do volume 1, ou seja, se o credenciamento, será feito o credenciamento e a avaliação da adequação da garantia de proposta. Num segundo momento, será realizada uma sessão pública, em que vão ser abertos os envelopes contendo o volume 2 das licitantes, com a análise das propostas econômicas, análise e classificação das propostas econômicas, e aí, por fim, a abertura do volume 3 dos documentos de habilitação do primeiro colocado na licitação. Para a participação, a diretriz é que ela seja tão ampla quanto possível, então podem participar quaisquer pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, incluindo instituições financeiras, fundos de investimento, de modo que, pelo incremento da concorrência, seja possível que a da EVSA obtenha a melhor proposta possível para seleção do seu novo acionista, e os licitantes podem participar de forma individual ou em consórcio. A garantia de proposta nada mais é que uma garantia financeira que todos os licitantes devem apresentar para garantir que não entrem aventureiros na licitação, então que todo mundo que participa já coloca um compromisso firme de que de fato tem interesse, de fato pretende ir até o final do processo. E, como eu mencionei, o volume 3 dos envelopes diz respeito aos documentos de habilitação, que nada mais são do que os documentos de habilitação jurídica, que é a validade e a existência do participante, regularidade fiscal e trabalhista, que é um requisito super importante para garantir que só pessoas jurídicas idôneas possam participar da licitação, a qualificação econômico-financeira, que demonstra a saúde financeira desses participantes, e a qualificação técnica, que demonstra aí a expertise para garantir que seja selecionado um vencedor que de fato possa agregar ao quadro atual da EVSA no incremento da qualidade e no compartilhamento da expertise com o município de Valinhos. Pode passar, por favor. Aqui entrando um pouquinho mais em detalhes da qualificação técnica. Como mencionei, a ideia aqui é que seja feito um recorte dos participantes, né? A participação tem que ser tão ampla quanto possível para a seleção da melhor proposta, mas não se pode permitir que participem empresas, pessoas jurídicas que não tenham a qualificação técnica necessária, porque todo o intuito desse processo é que seja agregado à DVSA não só um investidor financeiro, mas também um acionista, também um investidor que tenha a condição de agregar tecnicamente para a gestão dos serviços no município de Valinhos, incrementar a qualidade e garantir o atendimento de tudo que o novo Marco Legal do Saneamento preconiza. Então, para isso, foram definidos alguns critérios. O primeiro deles, a comprovação de que o licitante tenha já captado 125 milhões de reais para a viabilização de empreendimentos de infraestrutura. O segundo deles, a comprovação de experiência na operação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão comercial por pelo menos 2 anos, e aqui com um número mínimo de 30.662 economias, que é um número compatível com a realidade do município de Valinhos. E, por fim, a comprovação de um vínculo da licitante com um profissional que tem que ter, no mínimo, nível superior, que será o responsável pela operação de todos esses sistemas. Também para garantir que, para além da experiência da pessoa jurídica, ela tenha um quadro técnico dotado da expertise necessária para a operação dos serviços no futuro. Pode passar, por favor. Com relação à qualificação econômico-financeira,
Como eu disse, a ideia aqui é garantir que os participantes tenham saúde financeira para participar do processo e consigam honrar o compromisso da subscrição das ações. Então, para além da garantia de proposta que eu já mencionei, todos os proponentes, todos os licitantes deverão comprovar um capital social ou patrimônio líquido em valor equivalente a 10% do valor do contrato que vai ser celebrado, e, além disso, tem que apresentar uma certidão negativa de pedido de falência e recuperação judicial, deixando claro aí que o patrimônio dessa empresa não está comprometido com outros credores. Pode passar, por favor. E aqui, já caminhando para os últimos aspectos do edital e para o compromisso de subscrição de ações, o leilão, como o leilão vai funcionar? Então, o envelope 2 vai conter a proposta econômica, que nada mais é do que a indicação do valor ofertado para a subscrição das ações decorrentes do aumento do capital social. Tá? Como eu já mencionei um pouco antes, a sessão pública vai acontecer com a abertura dessas propostas, a classificação delas em ordem decrescente, e aqui está prevista também uma etapa de lances em viva voz, ou seja, todas as propostas que atendam às exigências do edital vão estar classificadas para uma segunda etapa de lances, em que aqueles que não tenham ficado em primeiro lugar na proposta econômica apresentada vão ter a possibilidade de apresentar novos lances que superem o lance daquele que ficou em primeiro lugar, assim contribuindo para que a DAEV-SA novamente consiga aí obter a melhor proposta possível no final do processo da licitação. E aí, quando termina a etapa de lances em viva voz, esses lances têm que ser ratificados por aqueles que apresentaram lances novos, diferentes daqueles que constaram do envelope 2 da proposta econômica. Passando para o compromisso de subscrição de ações. Então, a DAEV-SA vai convocar formalmente, né, a adjudicatária, que é o vencedor da licitação, para assinar esse compromisso de subscrição de ações, dentro do seguinte cronograma. Assinado o compromisso, vai ser feita uma assembleia da DAEV-SA, que vai deliberar e autorizar o aumento de capital da empresa, que nada mais é do que a emissão das novas ações. Feita essa emissão das novas ações, elas vão ser subscritas, que é o compromisso de integralização, o compromisso de, entre aspas, compra dessas ações pelo adjudicatário, pelo vencedor da licitação, e, na sequência, integralizadas, que é a efetiva compra, o depósito dos recursos aí para a DAEV-SA. Uma vez concluídas essas etapas de subscrição e integralização, formalmente a DAEV-SA terá um novo acionista, com quem o município de Valinhos vai celebrar o acordo de acionistas de acordo com as diretrizes publicadas junto do edital. Então, o acordo de acionistas, o edital, minuta de contrato de concessão e todos os outros documentos produzidos no âmbito dos estudos liderados pela FIA, com o apoio, com a parceria aqui do escritório do qual eu faço parte, estão disponíveis para consulta pública. Como foi explicado hoje, ainda hoje todos conseguem enviar contribuições, todas essas contribuições vão ser analisadas, respondidas e, na medida que faz sentido, incorporadas aí aos documentos da licitação, para garantir aí a permeabilidade e a maior participação social nesse processo tão importante para o município de Valinhos. Então, finalizo aqui minha apresentação e passo a palavra aí para o Rafael Tinelli para tratar sobre a avaliação econômico-financeira que foi realizada nos estudos. Obrigado a todos. Pessoal, dando sequência aqui na parte da avaliação econômica, eu sou o Rafael Tinelli, eu sou consultor econômico aqui da FIA, do quadro de consultores aqui da FIA. E a gente, nesses 2 anos, a gente tem feito um trabalho de tanta parte de entender como que é a estruturação da composição tarifária da autarquia, o que aconteceu nessa transformação em relação à empresa pública e depois à economia mista, e exatamente são esses detalhes que fazem, né, exatamente esse contrato valer e eu ter esse chamamento de capital exatamente para conseguir fazer essa questão esse compromisso de universalização e atendimento de todas as obrigações agora de universalização e também os ajustes vinculados ao TAC em relação à ética PUAV. A primeira coisa que a gente vai passar aqui, que é um detalhe importante que sempre permeia o nosso trabalho, exatamente é entender essa questão da lógica do modelo de remuneração. Antes, a autarquia ela tinha um modelo de remuneração de uma tarifa base orçamentária, né? Isso quer dizer que todos os custos que estão vinculados à estrutura tarifária, eles são os suficientes, os necessários para custear
todos os custos aprovados e efetivamente comprovados, e também pagar todos os investimentos que forem necessários. E aí você cai sempre numa questão de capacidade financeira, propriamente dessa tarifa, exatamente porque é uma questão de se essa tarifa consegue ser financiada, né? Eu consigo colocar investimentos que conseguem ser financiados ou não, vinculados a essa tarifa. Tem um caso específico, né? O que aconteceu é o quanto que o município, se de alguma forma ele compromete seu orçamento, propriamente o que é orçamento direto do município, para auxiliar a autarquia em realização de todos os investimentos necessários, uma vez que essa tarifa orçamentária ela não vai ter capacidade de ela por si só tomar esses financiamentos necessários para promover a universalização. A gente passa por outros 2 modelos de tarifa e a gente chega já no que a gente organizou a tarifa desse digital de chamamento, que é uma tarifa discricionária aqui, que é uma tarifa que está mais vinculada às companhias estaduais, e entra no nosso caso específico, que é uma tarifa de contratual, que é uma tarifa que começa a valer agora após o chamamento, que é uma tarifa com prazo determinado, uma tarifa de estrutura fixa e uma tarifa que não vai sofrer esses reajustes, essas novas revisões, ainda mais associada à agência reguladora. Parte importante aqui da nossa estrutura, né, que essa tarifa ainda passa pela Ares PCJ. A única coisa de modificação é que ela é uma tarifa agora que a Ares vai analisar muito mais a questão de reajuste tarifário numa regra específica do que propriamente uma comprovação orçamentária com uma revisão ordinária dessa tarifa. Posto isso, né, que é o nosso primeiro grande detalhe aqui no nosso contrato, a gente fez uma avaliação, né, porque o que tem hoje em cima da mesa, né, como que é o comportamento hoje do DAEV SA e o que o DAEV SA está fazendo, né, eu estou pegando um pouquinho do gancho da explicação do Júlio. O DAEV SA está procurando de uma forma, né, como que ele alavanca seus próprios recursos, através propriamente do que ele tem desse contrato, de como que ele presta o serviço dentro do município, já que já tem essa delegação, e buscando isso daí um parceiro, né? Eu vou, de alguma forma, alienar 49% da minha empresa num certo valor, e exatamente esse valor é buscar caixa para a gente realizar todos os investimentos necessários. E o que a gente analisou aqui, na parte econômica, foi entender como que é essa avaliação, como que é esse valuation que a gente tem, a avaliação do fluxo, do que vai acontecer hoje, até 35 anos, desse contrato, quanto que tem de dinheiro em cima da mesa, né? Quanto que eu tenho de geração de caixa e o quanto que eu tenho de investimentos, né? A gente colocou uma série de investimentos associados a isso. E para a gente chegar nisso, a gente chegou nesse valor, a gente analisou 2 metodologias, que são 2 formatos tradicionais de avaliação de empresas, que é uma por avaliação de múltiplo, e essa avaliação de múltiplo, ela é exatamente uma métrica que a gente olha um componente importante. Geralmente esse cálculo é através do EBITDA. EBITDA são todos os ganhos antes das taxas, dos impostos, da depreciação e da amortização, que no final é o fluxo operacional, o quanto que essa companhia gera de caixa, né, receita menos os custos, e a gente começa a enxergar qual que é o valor de mercado dessa empresa, né, associar esse indicador com múltiplos de mercado associado a outras empresas, empresas do mesmo setor, e empresas da mesma situação, e empresas mais ou menos da mesma proporção, mas a gente começa a associar esses indicadores econômicos multiplicados por esses índices para determinar esse valor da companhia. E outra conta que a gente também fez uma avaliação de fluxo de caixa descontado, que é entender como que é o fluxo, a projeção de negócio aqui do DAEV SA, entender como que é esse comportamento de receita, esse fluxo da demanda, o quanto que isso se reflete em produção, em faturamento, e entender quanto que é esse custeio também para fazer a sustentação de toda a oferta para atender essa demanda. E com isso também prevê embaixo como que é esse fluxo de caixa, efetivamente, em cada um dos anos, e o quanto esse fluxo de caixa ele é suficiente para também segurar um nível de investimento que vai ser necessário. A gente está prevendo no nosso fluxo o que é esses investimentos em relação a Capuava, em relação a toda a parte de manutenção e gestão comercial, manutenção da idade média dos hidrômetros, a gente está colocando também o que vai acontecer de investimentos e custeio das reposições de todos os ativos. Então, a gente prevê uma série de investimentos que vão correr desde o primeiro ano até o 35º ano do contrato. Entrando primeiro nessa primeira nossa base, né, o que a gente olhou foi exatamente entender quais são esses números do DAEV
tanto a parte da base contábil e também a base orçamentária que existe do orçamento 24 e 25 para entender qual que é essa geração de caixa. O que a gente conseguiu enxergar dentro do DAEV, contabilizando um ano, um mês só, né, que teve esse balancete de 2024, exatamente tem um EBITDA que soma 3 milhões e 200. Quando a gente extrapola esse valor, a gente encontra um primeiro valor em relação ao valor de 39 milhões, que é a capacidade de geração de caixa nesse ano. O que a gente encontra nesse valor? Que esse valor representa ainda um mês só de operação do DAEV-SA, e também ainda existiam algumas contas ainda que eram para ter sido deduzidas, como exemplo, o número de grau de perdas que existem, perdas comerciais que existem em relação à parte comercial, né, de inadimplência, que não estavam sendo contabilizados, mas foi o primeiro parâmetro para a gente começar a entender esse número. A segunda outra coisa importante que a gente começou a analisar, exatamente esse número aqui de qual que é o orçamento 2024, né, de restante do ano de 2024, e quanto isso ele representava em relação à geração de caixa. E a gente encontrou um segundo número aqui em relação a 29 milhões de reais, que era o quanto que maio até dezembro, que eu tinha de saldo ainda de contas ainda para serem realizadas, o quanto que a gente encontrava de geração de caixa. E um segundo número que a gente encontrou, prevendo esse orçamento de 2025, quanto que era essa margem, né? No final, guardando a margem do que era premissa de 2024, o quanto que eu, salvando essa margem, o quanto que eu também teria de geração de caixa, que a gente encontra o valor de 33 milhões. O que a gente encontra aqui no nosso modelo é que esses números, né, eles representam exatamente qual que é essa fotografia que a gente tem hoje do DAEV-SA em relação a essa questão desse primeiro indicador de geração de caixa. Esse é um primeiro número importante para a gente agregar na nossa conta. A segunda coisa importante que a gente tem a gente avaliou essa questão dos múltiplos de mercado, né? Então, a gente pegou empresas que são listadas na Bolsa, que são essas 3 companhias estaduais, e começou a entender qual que é o valor da companhia relacionado ao seu EBITDA no cenário de 2023. O que a gente conseguiu enxergar é que, em relação à Sabesp, exatamente até para o movimento de aquecimento do que houve de privatização, a gente olha essa questãozinha de um EBITDA um pouco mais alto. E o que a gente vê a Copasa e a Sanepar, a gente vê uma questão de um valor, um indicador um pouco menor, que eu acho que até representa um pouco mais o quanto que esse mercado, né, esse setor de saneamento efetivamente se representa. E o que a gente adotou, né, até no nosso relatório está publicado nos documentos de consulta, a gente acabou determinando que uma média entre esses valores exatamente fosse um melhor número, porque eu não pego tanto o aquecimento da privatização no mercado da Sabesp, e também a gente está falando numa empresa de um comportamento um pouco diferente, mas também não pego algumas situações específicas que fazem diferenciar um pouquinho os indicadores da Copasa e da Sanepar. E a gente achou que um valor intermediário seria um bom valor para ser associado nesse indicador de mercado. Outra coisa importante que a gente utiliza aqui na sequência, deixa eu só permitir o pessoal, exatamente o quanto que a gente tem dessa projeção do fluxo de caixa, né? A gente determinou ano a ano de como que vai ser esse faturamento, de como que é associado todas as linhas, a linha de custo, a linha das despesas administrativas, os custos operacionais, a linha de PDD, para conseguir enxergar o quanto que eu tenho de geração de caixa. O que a gente vê aqui em termos gerais de fluxo é que esse número inicial começa nesses 31 milhões, que é um número bem aderente do que aí o pessoal do DAEV tem conversado com a gente que vai chegar em relação à geração de caixa, e a gente projeta esse crescimento. Foi uma conta importante que a gente fez, que a gente associou esse crescimento associado a um crescimento populacional, usando as curvas de projeção do governo do estado através do SEAD. E aí, o que a gente olha nessas projeções todas que a gente tem, né? A gente faz a manutenção dos indicadores em relação à universalização dos 99% de abastecimento de água. A gente mantém os índices em relação a atendimento e esgotamento sanitário, que são maiores do que os 90% do que está colocando no marco de saneamento. E a gente coloca uma redução muito expressiva, principalmente em relação a perdas, né, para as perdas chegarem nesse limite entre 20% a 25% em termos dessa nossa modelagem. E o que a gente enxerga, né, que a gente tem um aumento, sim, de geração de caixa, mas uma geração de caixa que a gente enxerga aqui um valor
aqui em todos os modelos, valores reais, né, data base de junho de 2023, mas a gente enxerga que esse valor, ele espelha o valor aqui próximo a 36 milhões. Então, essa conta, né, esse fluxo de caixa, foi um fluxo importante para a gente determinar o quanto que eu tenho do fluxo do nosso negócio. Um ponto importante aqui no nosso modelo, e aí só para passar um ponto importante, aqui está dentro da nossa nota técnica, foi exatamente esse fluxo dos investimentos, né? Então, o que a gente colocou dentro dos nossos investimentos? Tem uma linha super clara que é esse custo de reposição e manutenção, em relação a esse acréscimo que vai existir dentro da empresa economia mista, né? Porque eu vou ter um ciclo de reinvestimento, de melhorias, de reformas, de trocas que vão existir ao longo do projeto, ao longo do nosso contrato. Mas tem uma parte importante que são a linha de baixo em relação aos fluxos de investimento, porque a gente tem que fazer a construção da Capuava, que está precificado no valor de 113 milhões. A gente tem toda a parte de manutenção do nível de gestão comercial e também incremento de crescimento vegetativo propriamente das redes. Então, isso está tudo precificado, também detalhado junto com o DAEV, para entender se DAEV entendendo qual que é o fluxo correto de fluxo de investimentos para atender essa demanda que a gente existe. Então, esse foi um trabalho que a gente fez efetivamente a 4 mãos, junto com o DAEV, para determinar esse fluxo de investimentos. Só que tem uma coisa específica nesse fluxo, né, que vai impactar todo o nosso cálculo, porque quando a gente olha toda a parte do fluxo de caixa, um valor relacionado a um múltiplo de mercado, o que a gente enxerga? A gente enxerga que existe um valor da companhia. Só que a gente precisa entender também qual que é a situação da companhia para entender o que a companhia olha de passado, né? Porque a gente olha nessa questão de valuation, a gente está olhando toda a parte do fluxo futuro, daqui para frente, o que vai acontecer com essa companhia, mas tem coisas importantes para a gente olhar e analisar o que efetivamente aconteceu no passado, né? Então, uma das contas importantes que a gente tem, né, e a conta mais importante, exatamente está relacionado à dívida do século, né? Porque o que aconteceu propriamente com o DAEV? O DAEV, ele contraiu uma dívida, quer dizer, o município ele contraiu uma dívida através do Pronur, que hoje ela está registrada em 196 milhões, isso aqui fotografia do balanço, que ela foi registrada inicialmente com a prefeitura, mas grande parte dessa dívida ela está vinculada com investimentos associados, né? Praticamente a totalidade dessa dívida está vinculada a investimentos vinculados a sistemas de abastecimento de água e também sistemas de esgotamento sanitário. Isso daqui não faz parte da nossa conta do fluxo, né? A gente tem que reduzir efetivamente dentro da nossa conta do fluxo de caixa o quanto que eu estou descontando, porque qual que foi uma decisão propriamente do município? Que 50% do valor dessa dívida ela vai ser integrada dentro dessa companhia, dentro da empresa de economia mista. Então, o parceiro privado, quando for bidar, quando for entender essa composição societária, ele vai entender que ele também está adquirindo uma cota, as cotas dessa empresa, 49% dessa empresa, mas também está contraindo esse passivo que vai ficar elencado dentro propriamente da companhia. Tem um ponto importante aqui no número de balanço, que é em relação ao imobilizado. O imobilizado, você tem essa caracterização de 202 milhões, que são os investimentos, né? O quanto que eu tenho de ativos vinculados à operação, mas isso é uma questão propriamente muito mais contábil do que propriamente tarifária ou propriamente para fazer a nossa parte da nossa conta do valuation. Por que acontece isso? É porque, de alguma forma, esse imobilizado ele não vai ser reprecificado nem da tarifa, né? Porque já existiu um passado que foi pago ou por recurso fiscal ou por recurso tarifário, que não vai fazer parte da nossa base de ativos que vai estar vinculado à nossa tarifa. Um ponto importante também, só para passar, né, eu vou botar uma conta específica aqui em relação à nossa tarifa. A tarifa que a gente está precificando é uma tarifa base de 24 também, né? Então, todo o efeito que a gente traz aqui sobre o nosso aspecto também tarifário, ele está colocado dentro das minutas que foram colocadas para a consulta pública, e a estrutura atual, vigente do município, foi a nossa tarifa utilizada para dar base em toda a nossa valoração. Posto isso, o que a gente tem, né? A gente tem uma conta, e dentro do nosso relatório tem todo o nosso detalhamento, mas o que a gente tem é que toda a nossa estruturação do nosso projeto, né? A gente passa de uma dívida do século, e aí pontos importantes aqui na nossa conta,
é que quando a gente absorve os 50% da nossa dívida, a gente encontra exatamente esse valor entre 154 milhões a 110 milhões quando a gente olha a questão do fluxo de caixa descontado. E quando a gente analisa o nosso fluxo em relação ao múltiplo do EBITDA, a gente faz exatamente essa conta, né? Dos 33 milhões do que a gente olhou e conseguiu visualizar, que a gente entende que é o valor justo para resultar essa geração de caixa, multiplicado por esse múltiplo de 7 e fazendo essa dedução de 50% dessa dívida. E uma coisa importante que a gente está incrementando, os ativos operacionais da EVSA estão fazendo parte da nossa conta, né? Então, existe tudo que os equipamentos, o que são os veículos, então, tudo que foi tangibilizado, que são os bens reversíveis, também está fazendo parte da nossa incorporação da nossa conta. E o que a gente encontra na nossa métrica, como conclusão, é que o nosso valor, né, da companhia, o valor que é precificado à ação, ele totaliza 155 milhões. E o que esses 155 milhões quer dizer? Né? Que a empresa hoje da EVSA, como que ele vale 155 milhões. Quando a gente fazer a emissão de cotas, né, a emissão de cotas adicionais para encontrar o parceiro que vai adquirir 49%, ele vai colocar mais 155 milhões no mínimo, exatamente no caixa da companhia, e essa companhia começa a valer 155 mais 155, né? Então, essa companhia, no dia zero, ela vale 310 milhões, né? 310 milhões, porque ela tem um contrato, e o contrato em si, ele vale 155, e mais o caixa associado a ele, que ele vale mais 155 milhões a mais que tem no resultado de caixa. Então, esse é o valor que a gente entendeu como justo da companhia, absorvendo toda essa parte de aquisição do contrato, o quanto que a gente tem dos ativos operacionais, não reversíveis, e o quanto que a gente também tem a absorção de metade do passivo financeiro vinculado à dívida do século. Aqui, Cláudio, eu volto a palavra para você, a gente já concluiu essa parte econômica, e aí é conforme, aí Júlio também, se quiser fazer algum comentário, a gente fechou aqui a parte econômica. Não, Rafael, não, Tinelli, tá perfeito. Passo para o Cláudio para a gente seguir aí no procedimento da audiência com os inscritos para apresentarem dúvidas e contribuições. Peraí, cadê o... Rafael, abre para mim aí o vídeo aí, por favor. Eu não estou conseguindo abrir aqui. Espera só um minutinho. Bom, vamos lá. Conforme foi colocado em nossos sistemas, no nosso site, alguns pontos foram definidos que era para a gente ter uma apresentação organizada e uma maneira tranquila para apresentar. Foi definido algumas regras, e isso está no nosso site há mais de 15 dias, e era público e foi definido e esclarecido para todo mundo. Então, essa regra se aplica a todo mundo e não dá para abrir exceções. Então, no item 7, ele diz que um item que estava falando aqui da audiência pública, número 1 de 2024, e suas respectivas regras. O item 7. Só serão permitidas manifestações, dúvidas ou sugestões durante a audiência pública aos participantes que realizaram a habilitação prévia através do formulário disponível na presente página. Os questionamentos e contribuições devem ser enviados até o dia 26 de setembro de 2024 para o e-mail tal, dúvidas@daev.org.br. Pelo que a gente consta aqui, somente teve uma pessoa que está participando aqui da palestra, que teve essa ação de colocar e a inscrição e mandar essa contribuição. Portanto, a gente tem a possibilidade de uma pessoa se manifestar e colocar essa dúvida em pauta e questionar a vocês aí, tá? Então, Júlio, por favor, toque o processo aí. Ô, Cláudio, só para deixar, eu já deixei você também como organizador, se quiser abrir o vídeo, fica à vontade. Ok. Obrigado, Cláudio. Tinelli, vou pedir seu apoio aí com a abertura da lista de contribuições, e aí pode chamar, por favor, os inscritos, o inscrito. O que a gente tem inscrito é o Ricardo Gardim aqui. Eu vou deixar você já como organizador, e fique à vontade também, Gardim, para também já abrir o seu áudio, abrir o seu vídeo, fique à vontade para se manifestar também.
Júlio, enquanto isso, eu vou abrindo aqui a nossa lista. Gerdinha, a palavra está com você, por favor. Estão me escutando aí? Sim, sim. Opa, boa tarde a todos. Vamos lá. Eu fiz um questionamento para que todos saibam, né? Referente aos anexos. E o anexo 9, o item 9, anexo 8, vocês submeteram o Plano Municipal de Orçamento Básico de 2016 a 35, né? Nesse processo de licitação 01/2024. Esse plano ele tem um horizonte de 20 anos, então esse plano ele foi... A coleta de dados dele foi em 2015 e ele é um plano de 2016 a 2035. Mas se você pegar aí na Lei Federal 11.445/2007, e no capítulo 2, né, artigo 52, os planos eles têm um horizonte de 20 anos, devem ser revisados constantemente, mas eles devem ser revisados de 4 em 4 anos. Isso é lei, está no decreto também, né? Então, a minha primeira colocação é que vocês submeteram ao processo licitatório de aumento de capital um plano que ele teria que ser revisado, né? E qual é a situação? O plano de 2016 a 35, ele tem uma lista de obras, né? Que são, o plano todo mundo sabe que ele é um instrumento para munir aí o município, né? Para fazer a universalização. Então você tem uma lista de obras, valores, quando será despendido cada valor, né? Cada obra. Então esse plano ele é a Bíblia aí do município na questão do saneamento. Tanto é verdade que no termo de referência de vocês, anexo 7, né? No edital, na verdade, o termo de referência de vocês colocaram que, vou até ler aqui, ó. Adotar o Plano Municipal de Orçamento Básico de Valinhos como termo de referência das propostas pelas licitantes. Então, ele é o termo de referência das propostas licitantes. Então, dá a entender o quê? Que se não tiver um plano atualizado com toda a infraestrutura da SAA, Sistema de Abastecimento de Água, e SS, né, Sistema de Esgotamento Sanitário, atual, vai ficar prejudicada a proposta dos licitantes, né? Então, isso vocês colocaram como termo de referência. Então, no meu ponto de vista, como já existe um plano em andamento, existe um plano que o FEIDRO está custeando, né? Então, você tem um plano, um empreendimento do FEIDRO, ele é empreendimento dos 2021 PCJ, né? COB 204. Então, você tem o FEIDRO custeando um plano, você tem uma licitação na prefeitura, né? Foi feita uma licitação na prefeitura, um pregão eletrônico tem um vencedor, né? Foi homologado pela prefeita em 19 de janeiro de 23. E quem ganhou essa licitação para fazer o plano, para a revisão do plano, foi a líder em Engenharia e Gestão de Cidades. CNPJ 23 146 943 001 22. Para contratação da empresa especializada em consultoria para elaboração da revisão do PMCB, Plano Municipal de Orçamento Básico, conforme Lei 11.445/2007, no valor de R$60 mil. E por quê? Esse plano 1635 tem até um decreto do ex-prefeito Orestes, decreto 10.336/2021, que ele decretou o plano de 2016, mas no artigo 2 desse decreto ele já determina a revisão do plano. Então, eu entendo que a administração atual, ela correu certo em fazer a revisão do plano, né? Foi buscar a revisão e correu certo. Mas eu não estou entendendo por que não terminar esse plano que está contratado em andamento, que existe verba de fora do FEIDRO, por exemplo, e submeter um plano desatualizado nesse processo de licitação. Inclusive, porque você não tem toda a infraestrutura do DAEV relatada, né? Você tem 9 anos de atraso aí, e olha o que foi feito em 9 anos. Existe um ofício para o Ministério Público, GAEMA,
relatando todas as obras executadas com valor, né? Então, como é que pode não estar essa infraestrutura no PMSB? E também o plano municipal, você tem que ter as obras. Eu vi que a FIA fez uma atualização. Só que essa atualização, ela não está com todas as obras que são para fazer a universalização do sistema. Então, ela não tem todas as obras, precisa ter as obras, né? Porque o plano municipal também, vocês precisam verificar, nós temos lá o decreto. Vamos lá. O decreto... Eu estou do lado da rodovia, só um momento. Vamos lá, decreto 7217, de 21 de junho de 2010. Ele regulamenta a lei do saneamento 11.445, né? E nesse decreto, ele está dizendo que o plano municipal, ele tem que ter participação popular, precisa ter o aceito da população. Por isso que tem que ter uma audiência pública, e pelo que eu vi no site da prefeitura, vocês marcaram uma audiência pública para esse novo plano da Líder, dia 3/10/2024. Por que essa audiência pública depois dessa audiência de agora, né? Então, eu acho que nós estamos com datas invertidas aí, né? Vocês deveriam acabar a audiência pública do plano para depois submeter um plano nessa licitação. Então, há uma inversão muito grande de datas aí, que é o ponto principal, que ele é o ponto do termo de referência. E é para ele, é a licitação que vai nortear aí as propostas da licitante, né? Ele que vai nortear. Então, isso é um ponto muito grave nesse processo todo, muito grave, né? Vocês deveriam terminar esse plano que está contratado, que já está atrasado 9 anos, né? A administração, eu acho que ela foi correta de buscar a revisão, né? Eu participei dessa revisão do plano em determinado certo momento, eu conheço tudo isso, né? Então, eu sou funcionário, para quem não está assistindo eu não me apresentei, para quem está assistindo a audiência, eu sou servidor público do DAEV há 28 anos, tá? Eu sou concursado. Ô, Gardim, desculpa, Gardim, conclui, por favor. Não, eu vou concluir, mas eu preciso me apresentar. Vocês todos se apresentaram. Eu esqueci da apresentação. Eu ocupei vários cargos no DAEV, inclusive a presidência do DAEV. Então, eu sei o que eu estou falando. Então, vamos lá. Então, o processo deveria... Vocês terminarem o plano municipal para depois submeter a esse processo que vocês estão fazendo agora. A segunda situação. A dívida do século, Pronurb, né? O Pronurb, ele teve também investimentos em galeria de água pluvial, equipamentos comunitários, e eu não vi em nenhum momento essa divisão, essa dívida do século passou integralmente para o DAEV. Quando eu estava de presidente, o TSE mandou um apontamento que deveria, como o DAEV repassava esse valor pela lei 40/40/2006 para a prefeitura, né? Então o TSE mandou escrever no balanço patrimonial do DAEV também essa dívida. Então essa dívida está escrita no balanço patrimonial da prefeitura e do DAEV. Eu não entendi por que essa dívida ficou somente para o DAEV agora, se o tomador da dívida é a PMV, né? Então, existem várias situações dentro dessa dívida do século que não competem ao DAEV. E por que essa dívida da DAEV está sendo descontada, inclusive, nessa venda de ações agora de 49%? Tá? Então, essa lei municipal que foi feita em 2023, 6484, acho que é de 7 de 2023, ela tem um grave problema, tá? E um deles é essa situação da dívida do século. Então, o que eu vejo em todo esse processo, né? Vocês precisam suspender esse processo, retomar essas coisas, principalmente o plano municipal, colocar todas as obras que são, porque a empresa vai vir aqui, como é que ela vai saber que obra que ela tem que fazer, né? Qual é o custo dessas obras? Quando que vai atingir o marco, né? O do saneamento, porque o Valinhos ela tá bem próxima, mas quando vai atingir? A gente não tem nada disso, né? E então isso precisa ser muito bem explicado para continuar esse processo, tá? Então, essa é a minha colocação. Eu acho, né? E outra coisa, né? Eu não sei, Tinelli, quem foi que fez
esse balanço patrimonial, se foi você, tal, aí pela FIA, mas todo o relatório, eu já recebi vários estudos no DAEV, né? Todos eles assinados por um responsável. Eu sei que a FIA, ela é uma instituição, né? Agora, cadê a assinatura nesse relatório, nesse vídeo, dando os cálculos dessa situação? Não pode simplesmente expor esses números e não ter o responsável por isso, né? Inclusive para ser cobrado lá na frente. Então, eu acredito que a FIA tem sim um responsável, né? Eu não sei se ele tem aí um CREA, se ele tem um OP, mas todos esses arquivos que vocês submeteram, ele tem que ter um responsável e um órgão de classe, né? Assinado um responsável órgão de classe, porque a gente vai precisar cobrar depois. Então, são essas coisas que eu olhei aí. Eu teria mais, mas essa audiência pública também, eu não sei porquê, numa sexta-feira, das 16 às 18 horas, né? Percebe-se que o processo está muito uma correria, né? Inclusive datas de audiência invertidas. Então, essa é a minha contribuição. Eu estou no DAEV para ajudar, não estou para atrapalhar. O pessoal sabe do meu trabalho lá, mas que as coisas precisam ser bem feitas, no meu ponto de vista, né? Então, eu acho que a minha colocação é essa. Eu não sei porque só eu descrito, né? Não sei se todo esse processo que vocês fizeram aí, subiram o regramento desse processo 2 dias antes, no site da EV. Isso era para estar escrito no dia 13, né? Uma coisa é o regramento da consulta pública, outra coisa é o regramento da audiência pública. Vocês subiram 2 dias antes o regramento lá, falando que teria que se inscrever até dia 26 de setembro. Onde já se viu isso? Até o Cláudio tá aí nos escutando, Cláudio? Esse processo tem que ser colocado dia 13, tá? No site. Ricardo, você está equivocado. Esse processo está disponível para todo mundo, publicamente, desde o dia 13. Foi colocado em diário oficial e foi comunicado em jornal, inclusive. Tá, então tá bom. Se não quiser entrar, a culpa não foi nossa. Foi colocado, tá? Não, eu acho... Júlio, por favor, responda a pergunta aí do Ricardo, por favor. Só um momento, por favor. Eu estou monitorando o que vocês estão colocando no site lá, tá? Vocês até publicaram a audiência, mas vocês não colocaram o regramento. Esse regramento aí, a hora que o pessoal, e não só eu, como todo mundo no DAEV, a hora que vocês subiram esse regramento no site do DAEV, todo mundo já mandou para todo mundo aí. Então não tem só eu acompanhando, não. Tem um monte de gente no DAEV acompanhando, né? Ficou disponível 2 dias antes aí. Tanto é verdade que o resultado de escrever só foi eu, né? Só foi eu falando aqui. Então, um processo desse que envolve a cidade como um todo, né? Saneamento da cidade, como que pode ter só um servidor inscrito, né? Então, talvez aí vocês precisam rever essa conduta aí, né? Vamos fazer com transparência? Vocês acabaram de falar, é um processo de transparência, tudo certinho, estou lá para ajudar, vocês podem ficar despreocupados, que eu sou muito profissional no DAEV, né? Pode ficar muito despreocupado nessa situação. Mas eu gosto das coisas bem, bem transparentes. Eu já fui diretor aí dessa gestão, né, no planejamento. Então, o meu trabalho é com lisura. Tá ok? Obrigado, Ricardo, pela contribuição. Eu vou começar agora pela resposta. Primeiro eu vou passar para o Tinelli responder o ponto da dívida do século, que você colocou, Ricardo, e na sequência vou responder aos pontos sobre o plano de saneamento. Vou pedir licença aqui para fechar seu microfone, só para não ter nenhuma interferência na nossa colocação. Primeiro, Ricardo, achei sua contribuição super bem-vinda aqui, e aqui eu elenquei, acho que são os 3 pontos principais, e eu vi as suas contribuições também de forma escrita, e já respondendo todas aqui. A primeira coisa do responsável técnico, né, só para passar que a gente tem um contrato vinculado com o DAEV, independente do documento com ou sem assinatura, a gente tem uma responsabilidade técnica, sim, pelo contrato, até por causa da força do contrato, e aí só foi uma questão mesmo da entrega dessa formalização do produto, mas os documentos, sim, os documentos aprovados estão efetivamente assinados e formalizados, e aí só para passar novamente, né? E aí a gente já teve algumas reuniões juntas, aqui a gente tem uma equipe junto com o escritório aqui do Júlio, a gente também na parte econômica, nós somos mais em 3 pessoas aqui associadas no contrato, eu como especialista econômico e também o Ricardo Celotto como consultor também econômico. A gente tem feito alguns projetos já, até esse ano, citando alguns projetos que a gente fez todo um cálculo regulatório junto com a DES foi o leilão, fez semana passada, foi esse mês. Então, a gente fez toda a participação do processo, a gente fez
toda a parte dos decretos de universalização da Sanepar, da DESO, da CAERJ. Esse ano a gente fez um projeto grande também, vinculado ao projeto de Palhoça. A gente fez toda a estruturação da concessão. Então, acho que toda a formulação que a gente teve do processo, né, de como que a gente produziu toda a parte econômica tudo da EV, acho que a gente fez com todo o regulamento, toda a transparência possível, e aí a questão da responsabilidade técnica, sim, é da gente, e aí são esses profissionais que estão vinculados a esse contrato. A primeira parte da dívida do século, a gente tem um apontamento bem interessante, né, para fazer, e eu acho que foi até uma das coisas, uma das boas decisões aí da EV, exatamente nessa questão da incorporação, e eu acho que tem uma parte do que você disse, exatamente faz sentido na decisão da EV, né, então, não é, caso a gente interpretou isso, a gente recebeu esse número, aí tem uma questão também de avaliação propriamente do município vinculado com o DEV, como que é a forma do registro, mas essa sua contribuição faz muito sentido na decisão no final da EV, né? A da EV, no final, ele não vai incorporar 100% da dívida, não é 100% da dívida que está incorporada, né, que a gente está fazendo dentro do valor, né? Então, esses efeitos todos que você disse de equipamentos comunitários, a questão também de drenagem, ou coisas que não estão associados ao coração do serviço da EV, né, de o que é abastecimento de água, esgoto e esgotamento sanitário, faz sentido essa incorporação dentro do valor da dívida ser só metade, né? E isso, no final, vai estar configurado dentro do balanço do município. Então, acho que tua contribuição faz muito sentido dentro da tua fala. Eu acho que a decisão está super acertada nessa formulação, que no final, inicialmente, eventualmente pensou-se em 100%, mas a decisão foi só uma parte dessa dívida está associada nisso. E eu acho que, no final, essa decisão é super acertada, que, no final, uma parte da dívida vai estar associada à própria prefeitura, à própria PMV, e o restante do que no final, em termos de montante, do que resulta na parcialidade do que é água e esgoto, está sendo incorporado efetivamente para a parte do DAEV. E só contribuindo também uma parte, né, toda essa parte do fluxo financeiro que a gente fez, e aí Júlia entra no detalhe sobre o plano municipal de saneamento básico, a gente fez uma incorporação do que são os investimentos efetivamente que vai acontecer daqui para frente, né? Então, acho que tem uma questão de eventualmente uma análise do plano de saneamento básico, do que a gente está colocando em termos de referência, e efetivamente do que a gente fez, a gente tentou organizar a melhor fotografia possível. Mesmo se o plano fosse vigente, recente, válido, né? A gente tentou colocar dentro da nossa avaliação a fotografia existente de hoje, do que era necessário. A gente fez esse trabalho de discussão conjunta também com o DAEV, inicialmente também discutindo também essa apresentação contigo, de alguma forma, mas também a gente fez essa última validação, entendendo o que era esse fluxo suficiente para isso, né? E aí, só para tentar, por favor, eu peço que todo mundo que for analisar o nosso plano de negócio, sempre analisa duas rúbricas principais, né? Porque a gente tem uma rúbrica especificamente de gestão comercial, o quanto que a gente tem de troca de hidrômetro, o quanto que a gente tem de setorização e também toda a tentativa, os investimentos necessários para combate à perda. A gente tem uma rúbrica específica quando a gente fala sobre crescimento vegetativo e novas ligações. A gente tem uma rúbrica específica também em relação à Capuava, mas tem uma rúbrica que a gente tem uma questão de reposição e manutenção, que é toda essa parte, né, de reforma, troca de equipamentos, renovação desses equipamentos, que está numa linha que a gente fala que essa linha é uma reposição da base de ativos, né? Então, é uma linha que está na linha de custeio, faz parte do nosso demonstrativo de resultado, mas, de uma forma geral, ela faz parte do nosso investimento, né? Então, a troca da bomba, né? A bomba que eu tenho hoje, que eu preciso trocar a cada 5 anos, ou qualquer movimento relacionado à reforma e reposição desse ativo, ele está dentro dessa linha de custeio. E aí é só para colocar isso, e já colocando um ponto principal, acho que toda essa estrutura de alavancagem que a gente está colocando dentro do nosso projeto, né, de por que a gente tem esse movimento, né, tem uma parte muito importante que o Júlio falou sobre a análise da vantajosidade jurídica, a gente teve esse mesmo olhar na parte qualitativa e quantitativa econômica também, de entender qual que é o melhor modelo de alavancagem, e qual foi sempre a principal decisão que tinha do município. O município ele quer estar à frente, né? Ele quer decidir sobre o seu planejamento estratégico, sobre a decisão propriamente do projeto. Qual que é o melhor investimento, qual que é a melhor forma de estratégia de universalização, e não deixar ser um encargo, né? Se fosse uma pura simples concessão, de estar só na parte da fiscalização, né? E não fazer parte da governança propriamente dessa decisão do sistema de água e do sistema de esgotamento sanitário. E aí, quando a gente organiza essa alavancagem desse recurso, né, a gente chama 155 milhões, exatamente é para expor esse caixa, né? Como que eu
organiza esse meu fluxo financeiro. Eu preciso de recurso, esse recurso para fazer a de Capuava, para fazer esses investimentos iniciais, para fazer essas melhorias do sistema, isso tudo é o que cria a lógica em termos financeiros para a gente conseguir fazer os investimentos da universalização. E aí, Júlia, deixo contigo para falar sobre o plano de saneamento básico. Obrigado, Tinelli. Ricardo, deixa eu tentar esclarecer aqui teu ponto, super importante trazer aqui para a discussão a questão do plano de saneamento básico. Mas eu queria começar só fazendo uma pequena correção. Eu notei que você mencionou na sua colocação o artigo 52 da 11445, que trata, né, no parágrafo 2º, que os planos têm que ter horizonte de 20 anos e têm que ser revisados a cada 4 anos, mas esse artigo 52, aí eu chamo tua atenção para o caput, para o inciso 1 e para o inciso 2, ele não trata dos planos municipais, tá? Ele trata do Plano Nacional de Saneamento Básico, no inciso 1, ele trata dos planos regionais de saneamento básico para as regiões integradas de desenvolvimento econômico, no inciso 2. Então, quando a gente vai lá no parágrafo 2º, que foi o que você fez referência na tua pergunta, que fala, os planos de que tratam os incisos 1 e 2 do caput devem ser elaborados com horizonte de 20 anos e revisados a cada 4 anos, os planos não são o plano municipal, é o plano nacional e o plano regional. Tanto é que o artigo 52 fala da competência da União, a União elaborará, não os municípios. Então, só queria fazer esse pequeno apontamento, mas que nada tira a relevância da pergunta sobre o plano de saneamento básico. Até porque o artigo 11 também dessa Lei 11.445 coloca que a condição de validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento básico, no inciso 1, a existência de plano de saneamento básico. E aqui é o ponto importante de notar, porque o plano de saneamento básico do município de Valinhos, ele existe. Ele, como você mesmo mencionou na sua pergunta, há um plano existente, vigente, válido, com horizonte aí para o futuro, até 2035, se não me falha a memória aqui do que você mencionou na tua pergunta. Eu acho que esse é um primeiro ponto que é super importante ficar claro para todos, que o requisito da Lei 11.445, no que se refere à prestação do serviço de saneamento básico, ele está cumprido. Esse requisito está no artigo 11, inciso 1, que trata da existência de plano de saneamento básico. Então, isso significa que o município não deva prosseguir com o processo que já está em andamento, com previsão de conclusão no curto prazo, com a atualização desse plano de saneamento básico? De forma alguma, deve seguir, e é natural que dentro de um horizonte de 35 anos, como nós estamos falando aqui, que haja mais de um plano de saneamento básico, né? Que esse plano seja atualizado dentro desse período. E o fato dele ser atualizado num momento futuro não significa que esse processo aqui que o município está conduzindo, com o apoio da FIA, com o nosso apoio, não possa ser realizado nesse momento. Não é isso que a Lei de Saneamento Básico diz. Um outro ponto que é importante de se levar em consideração é que, como o Tinelli mencionou, todos os documentos que integram a consulta pública e que, após a avaliação aí das contribuições, eventuais correções, revisões, ajustes, comporão os documentos da licitação, todos eles, de alguma forma, conversam entre si. Então, ainda que o plano de saneamento básico tenha essa fotografia que começou em 2016 e vai até 2036, ainda que essa seja a fotografia, os demais documentos da licitação, o edital, o termo de referência, a projeção de investimentos, tudo isso vai ser avaliado por todos os licitantes, que vão ter também que fazer seus próprios estudos para entender quais vão ser as obras, quais vão ser os investimentos, para atender às metas de universalização que constam do próprio contrato. E aí aqui um ponto também relevante é entender a lógica desse contrato, né? Esse contrato ele estabelece uma obrigação de resultado, não uma obrigação de meio. A da EVSA, ela vai ter a obrigação de atingir as metas. A forma pela qual ela atinge as metas vai estar balizada, evidentemente, no plano de saneamento básico, mas a da EVSA, controlada pelo município, ela tem aí uma margem de flexibilidade para fazer essa gestão da forma que ela entender mais eficiente. Então, o plano de saneamento básico nem deve ser exaustivo no nível de determinar especificidade de obra, sob pena até de engessar, né? Quando a gente fala de um plano de horizonte de 20 anos, não seria desejável que esse nível de detalhamento constasse do plano, sob pena de engessar
a gestão pública. E aí, um último ponto, também uma particularidade aqui desse processo que o município de Valinhos está conduzindo, é o fato de que a Daev S.A. segue sendo uma sociedade de economia mista, portanto, uma entidade pública. E como entidade pública, aí eu chamo a atenção para o artigo 174 da Constituição, que estabelece que o Estado vai exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público. Ou seja, o Plano de Saneamento Básico, como um instrumento de planejamento, ele vai ser de observância obrigatória para o setor público. A Daev S.A. vai ter que observar em qualquer cenário o Plano de Saneamento Básico, inclusive o novo, a despeito dele não estar aprovado nesse momento, a despeito dele não constar atualmente entre os documentos da licitação. Ele deve ser observado, assim como as metas que constam do contrato, as projeções de investimento que constam dos documentos preparados pela FIA, tudo isso terá que ser observado pela Daev S.A. para o horizonte aí de 35 anos que nós estamos prevendo para o projeto. Então, muito obrigado pela pergunta, é um ponto, de fato, extremamente relevante, a questão do plano de saneamento básico, mas é importante pontuar aqui para todos que, os requisitos da lei de saneamento estão sendo cumpridos para esse processo, e 2, o fato de ter um plano de saneamento novo no futuro não significa que ele não deverá ser observado pela Daev S.A., tão logo ele seja aprovado. Cláudio, devolvo aí a palavra para você para continuar aí com a condução da audiência. Ricardo, eu vou só te pedir, por gentileza, para fechar seu microfone para a gente continuar na condução. Havendo oportunidade, a gente devolve a palavra a você. Cláudio, por gentileza. Só um minuto. Bom, obrigado, Júlio, Rafael. Gostaria de agradecer ao Ricardo aí pela participação dele. Os questionamentos que ele fez foram extremamente relevantes nesse processo, e qualquer um que seja, é importante ser colocado. Se tiver mais dúvida, eu acho que pode ser até colocado pelo chat, né? Isso são regras que a gente definiu logo no começo. Eu só queria esclarecer algumas coisas aí que foram faladas. E isso é provado. A gente colocou o aviso de audiência pública e foi publicado todas as regras na sexta-feira passada, ou seja, tem uma semana que essa informação está no nosso site, então ele está disponibilizado, e dentro do Daev essas informações elas correm no mesmo dia. Então, desde sexta passada, isso está disponibilizado, está público, então quem quisesse participar, estaria aberto a participar, tá? Então, gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Agora nós vamos seguir um processo. Quem quiser e tiver alguma dúvida, coloca no chat aí, que depois, posteriormente, iremos responder e serão publicadas todas as respostas. Não tem jeito da gente abrir um debate aqui, porque senão a coisa vai se prolongar por muito tempo. A gente está seguindo as regras legais com relação a prazos. A gente está seguindo aí um modelo aí que a legislação obriga a gente a fazer, e estamos seguindo para ter a participação da sociedade como um todo, a participação de todos, e tudo que vier vai ser bem-vindo. Por isso que é feito uma consulta e uma audiência pública. Ela é pública, ela é aberta para questionamentos, para mudanças, porque o próximo passo é colocar o edital na praça. Então, isso é algo que a gente fez nesse intuito. É um momento de se revelar, a gente deu o prazo, deu as oportunidades a todos que quisessem participar. A gente pensou que tivesse mais pessoas interessadas aí, mas só o Gardim participou. Não sei, a gente não sabe por quê, mas, enfim, foi dada a oportunidade a todos, tá? Sendo muito mais simplista, né, nesse processo de saneamento básico que a gente está tratando, saneamento básico é algo que compete ao município, ao prefeito da cidade. Saneamento básico entende-se água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Isso é algo que compete a ele decidir, ou ele faz ou ele delega. No caso, foi criada uma empresa, o Daev S.A., no qual a prefeitura hoje ela é 100% dona dessa empresa.
Então, ela delegou para essa empresa, ela que tem a concessão para prestar o serviço de água e esgoto. É uma empresa que foi criada. Uma coisa que eu percebo dentro dos funcionários, o Daev S.A., ele não está sendo vendido, isso não existe. A ETA que existe aqui é da prefeitura, é do município, é da cidade. A ET que existe aqui, toda a rede de água, de esgoto, tudo que existe, todos os ativos são do município. O Daev S.A. nada mais é do que ele tem os bens móveis, que são os carros, as pessoas que estão trabalhando aqui. As pessoas ainda vieram, algumas vieram da prefeitura e algumas a gente está contratando agora, é um processo que está surgindo. Mas o nosso ativo, ele é pequeno, por isso que tem esse valor também. Tudo é da prefeitura, tudo que for feito durante todo esse processo, ele vai ser devolvido, eles são bens reversíveis que vão ser revertidos para a prefeitura. Todas as melhorias que serão feitas serão revertidas para a prefeitura e para o município. Então, o objetivo é melhorar a prestação de serviço, é ser uma cidade melhor, é ter serviços melhores, é esse o objetivo que a prefeitura tem e a gente tem também, tá? Então, é um conceito que a gente tenta passar, porque existe algumas pessoas que estão falando que o Daev ia ser vendido. Não, nada. Os bens do Daev são da prefeitura, é do município. Tudo que vai ser feito e for melhorado vai ser devolvido para o município, tá? Gostaria de agradecer a todos, a participação de todos, o empenho de todo mundo, agradecer à FIA, ao Júlio, ao Rafael dessa participação, e a gente dá por finalizado todo esse processo. Obrigado a todos, um bom fim de semana. Ô, Cláudio, só colocar uma questãozinha só, em vez de a gente colocar no chat, só para lembrar também que o período de consulta está aberto até hoje, e aí todas as contribuições, em vez de colocar aqui no chat, podem ser enviadas aí por e-mail pelo caminho oficial da Tá. Tem o e-mail oficial aí, que qualquer dúvida que queira colocar, a gente está disponível. Inclusive, esse e-mail está disponibilizado há 14 dias, ninguém fez nenhum questionamento, só o Gardim, tá? Mas se alguém quiser, ainda dá tempo, coloque lá para a gente responder, tá bom? Júlio, se tiver mais alguma coisa a colocar, Tinelli, você também? Se não, damos como encerrado. Cláudio, do meu lado, nenhuma colocação. Te devolvo a palavra aí e te transfiro a prerrogativa para encerrar a sessão, se assim entender. Então tá bom, gente. Obrigado. Bom fim de semana. Um abraço. Estamos dando como finalizado.